Enquanto a gente mostra os números para vocês aqui, ó. O Corinthians finalizou mais, 15-8. A posse de bola foi maior do Independiente Del Valle, 54-46. 6-3 em finalizações para fora, 3-3 em escanteios, 11-8 em faltas cometidas. O Corinthians teve 3 impedimentos contra 2 do Del Valle. Passes, 532. Veja como o Corinthians trocou passes, né? O problema é que os passes são muitos passes laterais, muitos passes para trás. Contra 460 do Del Valle. Precisão, 87% do Corinthians, 84% do Del Valle. 17-7 em desarmes para o Corinthians. 3-2 em cartões amarelos também para o Corinthians. Não houve nenhuma expulsão no jogo de hoje. Por que o Corinthians não engrena, Gonza? Essa é fácil de responder, porque você não tem sequência. Futebol não é, você não constrói time de uma hora para outra, você não constrói time tendo... É que nem você tá num computador e você dá ordens contraditórias, né? Vai dar tilt, o computador vai travar. O Corinthians, o que talvez surpreenda um pouco é como o time do Corinthians ele foi se desfazendo com muita rapidez, mas foi exatamente na sequência de erros da sua direção. Quando você, se falasse na estreia do Corinthians, na vitória contra o Liverpool, quando você ainda estava com o Fernando Lázaro, se alguém falasse como estaria o Corinthians hoje, depois do jogo com o Del Valle, seria difícil acreditar que o Corinthians estava numa situação tão dramática. Acontece que a diretoria não tem paciência para bancar um treinador que estava começando a sua carreira, não estava só começando um trabalho no Corinthians, estava começando como treinador, né, nessa função, nessa profissão. Não sei se o Duílio ou quem o contratou achava que ele ia dar, que o Fernando Lázaro ia dar resultado, ia amadurecer em 4 meses. Se achava isso, é porque não tem a menor experiência com o futebol. Aí você interrompe, aí traz o Cuca, que sequer teve tempo de passar alguma ideia, alguma proposta, mudar o time, já saiu. O Vanderlei, a mesma coisa. O Vanderlei, você vai ter gente que vai criticar a chegada dele, pode reclamar de qualquer coisa. Mas no jogo de hoje, ele não teve absolutamente culpa nenhuma, não tinha como fazer. Ele foi contratado 48 horas antes e teve que botar o time em campo. Acho, inclusive, que ele fez uma mexida ali que é talvez a melhor característica do Vanderlei hoje, que é observar o jogador, é sentir o jogador, é a característica do jogador. Ele pode ter ali alguns dizem que ele está desatualizado em relação a tipo de treino, proposta de jogo, mas conhecer jogador, conhecer característica, isso ele não perde nunca, ele é gigantesco. Então, o que se falava da zaga do Corinthians? Que estava envelhecida, que estava tendo problema, ele coloca o oxigênio ali, ele bota o Murilo, bota o Bidu da lateral. Já foi assim no jogo do Brasileiro no fim de semana antes dele, né? Então, mas ele mantém isso, ele deixa o Fábio Santos, talvez ele pudesse, em vez de ter mantido o Gil com o Murilo, ele pudesse tentar o Bruno Mendes, que vinha num momento melhor. Mas, enfim, ele fez o que pôde. Você não pode colocar na conta do Vanderlei esse resultado. E agora, para você inverter isso, porque o Corinthians vai jogar na volta, né, nos 3 últimos jogos, 2 fora de casa e 2 contra os melhores times, contra o Del Valle e contra o Argentino Júnior. Ambos venceram o Corinthians em São Paulo. Mas sabe o que eu penso que vai ser melhor para o Corinthians jogar fora do que jogar na Arena? Com esses 2 times. O problema, Grafa, é que o Corinthians fora de casa tem jogado muito mal, só nesse ano. No ano passado, o Corinthians já estava tendo inúmeros problemas, porque o Corinthians era forte, pelo menos na Arena, mas quando jogava em casa, fora de casa era um desastre completo, parecia outro time. E nessa temporada, só uma coisa mudou, que agora o time joga mal em casa também. Ele não tem mais o que perder. Ele vai enfrentar o Del Valle e o Argentinos fora. No meu entender, a maneira que o Corinthians está jogando, é melhor para o Corinthians jogar contra uma equipe que propõe o jogo e ele tenta sair no contra-ataque do que ele ter que propor o jogo, que foi a grande dificuldade do Corinthians na Arena contra o Argentino Júnior e contra o Del Valle, que foi hoje. A equipe não consegue criar, não consegue ter dinâmica de jogo, de criação de jogadas. Mesmo o Roger Guedes marcando gols, o Yuri Alberto perdendo gols, mas não é um Corinthians com tanta intensidade.
Eu acho que esses 2 jogos fora de casa, o Corinthians tem chance ainda. Ele tem 3 pontos, o Argentinos tem 7, né? 7. E o Del Valle 6. Del Valle 6. Del Valle 6. O Corinthians tem chance ainda, mas é difícil, não é fácil não. O Corinthians complicou bastante com essa derrota de hoje. Mas eu creio que possa melhorar com o tempo de trabalho agora tem brasileiro também, o Corinthians tem que vencer. Não tá fácil não, mas eu acho que pode ter uma perspectiva melhor jogando fora de casa. Vamos ouvir então o Vanderlei Luxemburgo falando sobre os planos dele. Enquanto a gente vê o grupo aí primeiro, Argentino Júnior 7, Del Valle 6, Corinthians 3, Liverpool do Uruguai 1. E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Premier e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE.